Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre o livro de Neemias. Então, no nosso encontro passado, na nossa aula passada, nós falamos sobre o livro de Esdras e a gente começa a ver o povo voltando do exílio, né? O povo que estava cativo. Então, nós temos um primeiro líder ali, que é Zorobabel, depois nós temos Esdras, e agora nós vamos acompanhar ali o restante dessa história com Nêmias. Então, para que você não perca nenhum detalhe, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação de slides. Apenas lembrando que a gente fala que é uma continuidade, porque o livro de Esdras e Neemias originalmente é um livro só, tá? Como se fosse um rolo só na realidade, né? Que naquele tempo era rolo, mas aqui nós temos na nossa Bíblia protestante uma divisão. Então nós temos o livro de Esdras e o livro de Neemias. Então acompanha comigo. Deixa eu compartilhar com vocês a minha apresentação de slides. Então vamos lá, Neemias. Então quem seria Neemias, né? Então o significado do nome dele é o Senhor consola. Qual seria a ocupação dele, né? A ocupação dele era de um copeiro do rei Artaxerxes I e líder dos israelitas em Jerusalém. Então ele clama a Deus para ser um homem de devoção religiosa e oração, ele é capaz de motivar pessoas e ele é convocado basicamente para essa tarefa de dirigir a reconstrução do muro ao redor de Jerusalém, que levou aproximadamente 52 dias. Então, existe primeiramente uma inspeção nos muros de Jerusalém. Então eu lhes disse: Vocês que estão vendo a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, é, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: Sim, vamos começar a reconstrução e se encorajaram para esse bom projeto. Então, as muralhas, né, de Jerusalém, os muros de Jerusalém, estavam totalmente destruídos e necessitava, digamos, ao ver, né, ali de Neemias, essa reconstrução. Então, é feita uma distribuição do trabalho. Então, neste capítulo, né, o que que vai ser descrito? Vai ser descrito em detalhes os responsáveis pelos reparos pelos muros de Jerusalém. Entretanto, né, então vejo que está ali já no versículo 5 do capítulo 3. Porém, os seus nobres não se submeteram a serviço ao serviço de seu senhor. Ou seja, existiam aqueles que não estavam muito interessados em contribuir, porque afinal de contas, né, era um trabalho pesado. Como que seria imaginar que alguns nobres iriam se dedicar a este tipo de trabalho? Existem aqueles também que se opõem à reconstrução do muro. Então, vamos acompanhar aqui algumas informações importantes que tem no capítulo 4, tá? Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdote souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Aí veja só o que acontece já mais um pouquinho adiante, no versículo 13 e 14. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos abaixo do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível.
e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Então veja só, aqui o povo é instruído a se armar e defender-se. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Ou seja, era um martelo numa mão, né, uma ferramenta numa mão e uma arma na outra, né? Mas também aqui, né, era um período de bastante injustiça social, né? Então, basicamente, Neemias ele faz uma avaliação. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Devolvam-lhe imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também o juro que cobram deles, a centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Aqui é uma situação que a gente tem que observar e ver que a preocupação grande de Neemias é que a corrupção vinha do próprio povo. Ou seja, veja aqui, né? Vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Então, o próprio compatriota era explorado por outro. Então, veja que triste esse tipo de situação e que questão mais atual também, né? Seguindo aqui adiante, aqui a gente vê o exemplo de Neemias, né? Então, Neemias, ele realmente, ele era uma ovelha negra no meio de alguns dos seus, mas uma ovelha negra no sentido positivo da coisa, que ele se diferenciava positivamente, né? Então, veja só, todos os dias eram preparados, à minha custa, um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinho de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Então, Neemias dava o seu próprio exemplo. Então, isso fazia dele, digamos, um homem bastante correto. Houve também uma certa tentativa de algumas intimidações, né? Diz entre as nações, e Gesem diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. E eu lhes mandei a seguinte resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Então, isso aqui acontece no capítulo 6. Então, veja, o pessoal, né, estava tentando, de alguma certa maneira, incitar o povo, incitar as pessoas, espalhar o boato que Neemias seria um novo rei, né? Porque, veja, ele estava fortalecendo os muros, ele estava promovendo justiça social, querendo ou não, ele estava fazendo Jerusalém voltar a prosperar. E ele, como era um excelente líder, alguns que olhavam de fora já pensavam: olha, se disser que esse cara está tentando reinar, vai colar, hein? Vai ser verdade. Mas Neemias se defende, né? E não deixa isso ir adiante. Ainda no capítulo 6, acontece o término da reconstrução, né? O muro ficou pronto no dia 25 de Elum, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Pois muito bem, agora no capítulo 7.
tem-se uma lista, né, ali gigantesca, né, dos exilados que retornaram. Então acompanha comigo aqui no capítulo 7, versículo 2 e 3. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Hanani e, com ele, Ananias, comandante da cidade forte, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para as sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. Então, basicamente, Neemias levanta toda uma força-tarefa de proteção também, né? Aqui no versículo 6 do capítulo 7 até o 73, tem-se uma longa lista de exilados que retornaram para Jerusalém. Aqui nós temos, no capítulo 8, a leitura pública da lei, né? Acompanha comigo. Assim, no dia primeiro do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Então veja que ponto interessante. Esdras e Neemias são contemporâneos, ou seja, eles viveram na mesma época. Ele leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente das portas das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Eu gostaria que você tivesse, nesse momento, uma imagem mental deste evento. Imagine que Esdras, ele passou, né, então, praticamente um dia inteiro lendo as escrituras para o povo. E a única coisa que o povo fazia era ficar sentado ouvindo. Então veja, hoje, nos tempos de hoje, quando nós escutamos uma pregação, algumas pessoas têm dificuldade de manter-se concentrado, sendo que a pregação é 1 hora e meia. E não é uma leitura de um texto. O pastor é dinâmico, traz ilustrações, tem momento de louvor, de música, e ainda assim, para algumas pessoas é difícil. Então, algumas vezes a gente tem que olhar para o passado e tem que observar o seguinte: este povo sentava, parava e prestava atenção. A gente também pode se dedicar muito mais, né? Porque se naquela época eles conseguiam, hoje nós também conseguiríamos. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos. Observem bem essas categorias, tá? Então, Neemias, o governador. Então, ou seja, ficou meio que estabelecido para o povo que Neemias não era um rei, mas era ele quem estava liderando ali no momento. Esdras, o sacerdote e escriba. Então veja que eles têm funções diferentes, né? Esdras está mais como um sacerdote. E os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. No capítulo 9, temos a confissão de pecados.
né? No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde o Senhor estava e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, do seu Deus, ou seja, 6 horas, né? Então, aqui novamente a gente vê como era essa dedicação, né, do povo. Então, ali no capítulo 9, do versículo 5 ao 37, se você quiser, né, confere que tem a oração desse povo. Ainda no capítulo 9, né, nós vamos ver, né, a continuidade dessa confissão de pecados. Mas o que acontece? Mas tão logo voltaram a ter paz, de novo faziam tudo que reprovas. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu ouvias, e na tua compaixão os livrava vez após vez. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção permanece aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. E grande é a nossa angústia. Em vista de tudo isso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Então, veja só, isso aqui faz parte daquela oração do povo, tá? Então, no meio dessa oração, existe essa confissão de pecado. E veja que é nesse versículo final, ali no 38, ou seja, em vista de tudo isso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Ou seja, que era uma maneira do povo estar reafirmando seus votos com Deus. O acordo do povo. Então, basicamente, quais eram as cláusulas desse acordo? Não dar filhos ou filhas em casamento aos povos vizinhos. Ou seja, não nos misturar com outros povos. Guardar o sábado e guardar a terra, né? Ou seja, de tempos em tempos existe um momento em que a terra não pode ser mexida para que ela volte a ser uma terra produtiva, né? E a guarda do sábado. Fazer as devidas ofertas e sacrifícios anuais e nas devidas festividades. Lançar sortes para as divisões dos trabalhos. Então, ou seja, a divisão do trabalho, existiam trabalhos que eram mais fáceis e outros mais difíceis. E para que ninguém fosse privilegiado nessas escolhas, era lançado sorte. Dízimo, né, os primeiros frutos. Então tem todo o detalhamento ali do funcionamento do dízimo no capítulo 10, do 36 ao 39, você pode conferir. No capítulo 11, nós temos o repovoamento de Jerusalém. Então acompanha comigo. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que, de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. A lista de sacerdotes e levitas, né? Então, isso está ali no capítulo 12, do 1 ao 21, mas vamos pegar aqui essa parte do versículo 27. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para a celebração, a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras.
As últimas reformas realizadas por Neemias, ali no capítulo 13. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo, e ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos que eram de ascendência estrangeira. Então, existe aí, né, esse último movimento. Pois muito bem. Aqui nós temos algumas situações. Tobias na sala do templo, né? Isso vai estar ali no capítulo 13. Antes disso, o sacerdote Eliasabe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era um parente próximo de Tobias. Ele havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros, e as ofertas para os sacerdotes. Entretanto, é como se Neemias estivesse escrevendo e ele colocasse assim: Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém. E ele diz: Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, como as ofertas de cereal e o incenso. Então, basicamente, o templo, ele é um lugar santo. Não se pode utilizar as salas do templo de qualquer maneira, né? E era isso que estava acontecendo. Então, por isso Neemias fica revoltado. Aí aqui nós vemos já na sequência, ainda no capítulo 13, a negligência dos levitas. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas terras. Então eu convoquei os levitas e cantores e o coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho e do azeite aos seus depósitos. Aqui a grande questão é que os levitas não poderiam ter ido embora, mesmo sem ter recebido. Ah, Diego, mas isso é injusto. Mas a tarefa a ser cumprida era o que o levita lhe garante é muito importante, não pode deixar de ser feito. É a mesma coisa se a gente parar para pensar o seguinte, que se o padre não, ou se o pastor não receber a contribuição dele, ele abandonasse toda a igreja, né? Ou seja, aquilo que ele faz é muito importante, não pode ser simplesmente abandonado, né? Então, veja, quando Neemias volta, ele já fala assim, gente, peraí, vamos retornar as coisas aqui, tem algo de errado. No capítulo 13, no versículo 14, Neemias tem uma grande frustração e ele explana isso. Porque ele vê que todas as coisas estão decaindo, ele tem uma frustração muito grande. E basicamente ele fica muito incomodado. Então ele escreve isto: Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueça do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Ainda no capítulo 13, tem a violação do sábado. Naqueles dias, vi que em Judá alguns pisavam uvas nos tanques de prensá-las no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, junto com vinho, uvas, fígados e todo tipo de carga.
Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então eu os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e disse-lhes: Que mal é esse que vocês estão fazendo, profanando o sábado? Ou seja, até agora existem várias violações daquele acordo que foi feito. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó Deus, e tenha misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. E aqui temos a violação do casamento. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que se haviam casado com mulheres de Asdote, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdote, ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Então veja só, aqui existe toda essa questão, né, de que foi-se feito, né, novamente assim uma violação e estava sendo visível, porque era como o povo falava, né? Ou seja, a língua do povo, ou seja, o dialeto do povo estava mudando. Aqui novamente. Então, vejam a reação de Neemias. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e disse-lhes: Não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Então aqui a gente vê que Neemias ele não apenas vem dar um sermão, briga, bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Ele bateu. A gente aqui não tem essa coisa de você querer dizer que ele advertiu que isso é uma figura de linguagem. Não, não é figura de linguagem. Ele bateu mesmo, arrancou os cabelos mesmo. Então a gente observa que aqui Neemias também estava, digamos, falhando enquanto líder, né? Violação sacerdotal. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasabe, era genro de Sambalate, o Oronita, e eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei o sacerdote e os levitas de tudo o que era estrangeiro e designei-lhes responsabilidades para seu próprio cargo. Ou seja, existiu também essa questão de violação sacerdotal. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro. Designei-lhes responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas, e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Então, aqui nós chegamos ao final do livro de Neemias. Diego, mas termina assim? Termina assim. Então, Neemias termina bastante indignado. A gente observa até mesmo que nas orações dele, ele pede para que Deus lembra-te de mim, tipo, lembra-te de mim. É uma oração quase que egoísta, porque ele, assim, ele já está desistindo desse povo. Ele já está desistindo desse povo. Na verdade, nós vemos que, depois de tudo que ele fez, ele não suporta ver o povo violando. Então, com toda certeza, os sentimentos dele foram extremos, como as reações dele. Então a gente vê Neemias batendo, puxando os cabelos e no final pedindo assim, Deus, olha,
Não tenho culpa do que eles estão fazendo. Estou repreendendo, estou falando. Então, lembra-te de mim, né? Então, pessoal, recomendo vocês fazerem uma leitura cuidadosa do livro de Esdras e Neemias, pois são leituras extremamente importantes. Então, uma boa semana para vocês, bons estudos e que Deus abençoe.